Se eu te perguntar nesse exato momento, você sabe diferenciar a planta de situação e a planta de locação? Nesse vídeo, nós vamos ver as principais particularidades de cada uma delas. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Quando nós falamos sobre planta de situação, planta de locação, nós estamos falando sobre projeto arquitetônico, aonde deve englobar a planta baixa, os cortes, diagrama de cobertura, a planta de situação e a planta de implantação. Mas vamos dar um foco aqui principalmente na planta de situação. O primeiro ponto a ser compreendido na planta de situação é que essa representação vai permitir a questão geográfica do seu terreno dentro daquele espaço. Por exemplo, você tem o seu terreno em determinada rua, só que você precisa determinar qual que é o seu lote dentro daquela representação. Se a gente tem aquela quadra ou quarteirão, aonde está localizado o seu terreno. E a planta de situação acaba permitindo situar aonde está o seu lote. Por meio da planta de situação, nós conseguimos identificar as vias, áreas verdes, equipamentos públicos. E a forma de representar a planta de situação, nós precisamos das dimensões do lote, tanto da frente da lateral. Você vai precisar do nome das ruas, qual que é a largura do passeio, qual que é a distância do seu lote até a esquina mais próxima. Uma forma de você conferir isso é você contar a quantidade de lotes que tem da sua residência até a esquina mais próxima. Normalmente os terrenos têm a frente de 10 a 12 metros e com base na quantidade de lotes você consegue saber qual que é a dimensão do seu lote até a esquina mais próxima. E dependendo do plano diretor, uma forma de fazer a representação da planta de situação, você precisa identificar um objeto. Esse objeto pode ser um poste ou algum objeto fixo ali na sua via. E um ponto que não pode faltar nessa planta de situação é a representação do norte do seu terreno. Você consegue fazer isso através de uma carta cartográfica e com o auxílio de uma bússola você vai identificar qual é a posição do norte com base no seu terreno. E uma das principais escalas de representação é a escala de 1 para 500. Fazendo apenas um resumo, a planta de situação, como o próprio nome já diz, é até meio redundante, ela vai te permitir situar aonde está o seu terreno, o que acaba contribuindo para o planejamento urbano. Falou de planta de situação, você tem que lembrar, você precisa identificar a largura dos passeios, o nome das vias, a largura do seu terreno, colocar o norte no projeto e não se esqueça das cotas. Agora, falando sobre planta de implantação, o que acaba sendo isso? Diferente da anterior que nós olhávamos no macro, ou seja, no todo, aqui nós vamos olhar no micro. Nós vamos analisar as principais particularidades e divisões do nosso lote. Entre as escalas de representação mais utilizada para a planta de implantação é a escala de 1 para 200. E essa planta de implantação acaba permitindo para quem for analisar o projeto observar a questão de cobertura vegetal, área construída, área permeável. E isso vai depender do plano diretor da sua cidade. Para você que não sabe, o plano diretor acaba sendo um documento com diretrizes que você vai encontrar qual que é a porcentagem da área construída que você pode fazer no seu lote, qual que é a porcentagem de cobertura vegetal que você tem que deixar, a porcentagem de área construída, quais são as dimensões de estacionamento, garagem que você deve deixar, questão de recuo lateral, recuo frontal. Isso tudo você acaba encontrando no plano diretor. E esse documento acaba sendo disponibilizado pela prefeitura. Nesse caso aqui, essa representação foi na escala de 1 para 200. E o primeiro ponto nós temos que identificar qual que é o nome da rua. Uma vez que nós fizemos isso, nós vamos fazer a representação da área construída, ou seja, a representação da nossa casa ou construção. Tudo que estiver dentro do seu lote, você pode representar. Por exemplo, aqui nós temos a rampa que vai dar acesso ao estacionamento. Nós temos que identificar qual que é o sentido de subida dessa rampa. Outro ponto aqui é a questão da cobertura vegetal, que pode variar dependendo do plano diretor de 15% a 30%, ou seja, você vai pegar a área total do seu lote e 30% dessa área tem que estar representado a questão de cobertura vegetal. E isso serve também para a área permeável, que pode variar de 15% a 30% com base na área total do seu lote. E um detalhe que você não pode esquecer aqui é a questão dos níveis. Isso acaba permitindo que a pessoa que for analisar o seu projeto, ela consiga imaginar
qual que é a altura de cada um desses detalhes. Aqui nós temos o nível da rua que está representado de 0,10 a 0,25. Dentro do lote, a nossa área construída, o nosso nível é de 0,20. Na parte externa da residência, o nosso nível é de 0,10. Você consegue perceber que nós temos essas diferenças que acaba permitindo a pessoa a identificar que nós temos, pode ser uma base, um alicerce. Isso é muito interessante você representar. Aqui também você pode representar o contorno do muro e não se esqueça de fazer a cotação, porque quem for conferir essa área total de cobertura vegetal, de área construída, de área permeável, ela precisa fazer os cálculos para saber se aquela área realmente bate com aquela descrita no projeto. Então você vai ter a área total do seu terreno, então você vai colocar as cotas nas duas dimensões. Evite poluir o seu projeto, a sua representação de cotas repetidas. Você já imaginou se todo mundo concretasse a área externa da residência, ou seja, concretar o quintal, o volume de água sendo direcionado para as vias. Por isso que nós precisamos da cobertura vegetal, que acaba permitindo que aquela água de chuva acaba penetrando até chegar no lençol freático. Grandes problemas de grandes centros urbanos acaba sendo que nós não temos esse tipo de cobertura vegetal, aonde pode acabar contribuindo em enchentes. E eu te faço o convite para você fazer a maratona nos nossos vídeos sobre leitura e interpretação de projeto, que eu vou deixar aqui nos cards finais. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!